Falar de renovação é falar de algo novo, de algo que o Espírito de Deus está fazendo em nossas vidas diariamente, pelo menos assim deve ser o processo. E é sobre esse tema que nós estamos conversando e vamos continuar falando hoje. Vamos lá? Vamos para mais um Café Pastoral? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral, que Deus fale ao teu coração, que ministre sobre a tua vida, toda a sua família, que lhe dê um dia muito abençoado em nome de Jesus, apesar de todas as lutas e batalhas que nós vamos enfrentar certamente. Bom, nós estamos falando sobre o tema renovação, e esse tema é extremamente amplo, mas nós estamos tentando responder uma pergunta. Será que existe algo que pode impedir o renovar de Deus diariamente em nossas vidas? Ontem nós respondemos e deixamos pelo menos um aspecto a respeito disso. Hoje eu quero deixar o segundo para você e o último, pois eu gostaria que você mesmo pudesse responder essa pergunta com outros aspectos. Bom, o segundo aspecto é o seguinte: não entender a diferença entre remendar e renovar. O renovo total é a provisão completa de Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso Ele sempre nos prometeu em sua palavra. Está ali, nós podemos encontrar. Porém, há pessoas que elas não estão conseguindo viver isso porque estão fazendo escolhas erradas. Ao invés de estarem vivendo de um renovo, estão vivendo de um remendo em suas vidas. Olha só o que diz Lucas capítulo 5, versículo 36, Jesus falando. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. Imagine que você está com uma roupa velha que está bem estragada e de repente alguém lhe presenteia com uma roupa nova. Aí você tem a brilhante ideia de fazer o seguinte: bom, eu vou cortar a roupa nova e vou remendar na roupa velha para ver se eu consigo consertá-la, para que ela fique nova novamente. E aí você pensa, será que isso é possível? Claro que não. Nenhuma pessoa de bom senso faria algo como esse. Jamais faria isso. Agora, no mundo espiritual ou no reino espiritual, infelizmente, tem gente escolhendo viver de remendo ao invés de viver de renovo. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deus, Ele nos oferece uma provisão completa de transformação. Deus não está nos oferecendo remendos. Por exemplo, por falta dessa ideia ou da visão da provisão completa de Deus, é comum nós ouvirmos pessoas testemunhando o seguinte: eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não uso drogas. Só que ele continua mentindo, ele continua não falando a verdade, ele continua enganando as pessoas. O que significa isso? São pessoas que estão rejeitando a provisão completa de Deus. Há pessoas que eles querem apenas ler versículos onde a palavra de Deus diz que tudo vai dar certo, só vitória na sua vida, não tem derrota na sua vida, não tem lutas na sua vida, não tem guerras na sua vida. O Senhor realmente só tem vitória para você. É fato, Deus só nos tem vitória, só tem vitória separada para nós. Mas nós temos que entender que as lutas, as provações, as guerras, as batalhas, as perdas também fazem parte dessa vida. E vitória é um tema que você precisa compreender segundo a palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas estão deixando de lado os textos bíblicos que falam do caráter renovado em Cristo. Ou seja, sem mentiras, sem corrupção, sem hipocrisia, sem palavras torpes, né? E aí, se isto não estiver fora da sua vida, se isso não acontecer na sua vida, ou seja, se você não tirar isso segundo a palavra de Deus, você não irá experimentar a provisão completa de Deus. A oração, por exemplo, é uma via de mão dupla. Nós não oramos para conseguirmos, né, só o que queremos, mas também para que Deus nos mostre o que Ele quer, para que nosso caráter seja transformado.
Então pense exatamente sobre isso. Olha o exemplo da oração de Jesus em Mateus 6, 9 a 15. Depois dê uma olhada lá. Que venha o seu reino, né? Que seja feita a sua vontade. A oração pode ser um exemplo muito claro de que nós estamos, por vezes, focados somente em uma parte da revelação e não no todo. Daí vem somente remendos e não existe um renovo. Vou te dar outro exemplo. Eu vou tratar da minha vida financeira e minha família eu cuido depois. Este é um exemplo clássico de alguém que deseja justamente um remendo e não um renovo. E sobre isso que vai acontecer? Não, na verdade, não irá acontecer uma provisão completa de Deus em sua vida. Não queira adaptar o evangelho à sua vida, mas a sua vida sim precisa ser vivida segundo o evangelho. Não viva de remendos, viva de renovo, pois é isso que Deus tem para a nossa vida diariamente. Que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração e fale ao nosso coração, não só ao seu, mas ao meu, como ele está falando também, que existem coisas que nós às vezes deixamos de lado, que são coisas que fazem parte do caráter de Deus em nós. Estamos testemunhando tantas coisas que Deus fez em nossa vida, mas estamos deixando de lado às vezes o caráter transformado. E aí estamos vivendo desses remendos e não de um renovo. E quem vive de remendo não experimentará a provisão completa de Deus em sua vida. Que Deus fale ao teu coração e até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir, é claro.